Diante os eventos que nós enfrentamos no dia a dia, no nosso cotidiano, alguns deles às vezes até trágicos, parece que não tem saída, né? E aí vem a questão do, através da tragédia, o humor pode ser uma bela numa saída. Vem com a gente hoje nesse episódio que tem bastante coisa sobre humor e pensamento leve. Bora? Sejam muito bem-vindos, queridos e queridas, para mais um capítulo desse delicioso, E nutritivo E satírico. e saboroso satírico, episódio Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje nós vamos falar de humor diante das situações que às vezes nem sempre são as mais agradáveis. Nossa, aliás, brasileiro é expert nisso, né, cara? Como tirar proveito de uma situação que não é boa, Uma né? coisa que o brasileiro sabe fazer é fazer piada de tragédia, né? Antes de mais nada, Dan, tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Cheio de problemas e vamos rir deles. Cheio de bom humor? Cheio de bom humor. Julião? Maravilha. Bom, Também cheio de bom humor? How? cheio de bom humor. Cara, sabe que outro dia você falou? Outro dia eu vi uma reportagem, faz alguns anos já. Tinha uma balsa que faz a travessia em algum lugar lá no Rio de Janeiro. E daí teve um problema, assim, no meio do percurso teve um problema, ficou parado lá, fazia uns 10 minutos que tava, 10, 15 minutos que tava lá, tudo parado. Aí daqui a pouco o cara que controla o rádio, né, começou a tocar a música do Titanic. Nossa. Aí o pessoal gravou e colocou. Mas é isso que eu falei, cara. Eu acho que o brasileiro tem um senso de humor muito grande, assim, na hora da tragédia. Uma sacada, né? Uma sacada. Mas é isso, assim, lógico, pode ser de mau gosto. Cara, não, eu acho que ninguém levou de mau gosto ali, cara. Eu acho que você tá assim, tá no meio, tá tenso, né? O que vai acontecer? Na hora que você solta uma piada, né? E era isso, né? Era uma piada, você quebra, né, aquela situação e cria sei lá, uma percepção, uma vibração diferente ali, né? Aquele momento ali que tava tenso, acaba ficando mais leve, né? Essa é a mais pura verdade, né? Por que as pessoas riem de uma situação? Porque toda vez que você faz um comentário que ele é absurdo, tem que ser absurdo, certo? Sim. Porque ele não é lógico. Então ele é tão absurdo que as pessoas tendem a rir. Então, diante de uma situação, pegando esse exemplo da balsa, né? A balsa agitando, todo mundo tenso, todo mundo pensando no copo mais vazio que cheio. Poxa, se virar isso aqui, a gente vai morrer. Cara, A tem água a tá gelada, sacada, a água né? tá super turva, ninguém vai enxergar ninguém. Imagina a tragédia que vai ser se isso aqui realmente tomar uma proporção maior. Aí vem alguém e solta uma música do filme, que é de verdade uma do tragédia. naufrágio, é. Ele é tão absurdo para aquele momento, tão absurdo, que dispara o riso nas pessoas, né? Então acho que para mim isso justifica aquela famosa frase que rir é o melhor remédio, né? Ele é o melhor remédio. Porque às vezes a gente tá numa situação que só enxerga a coisa trágica, nervosa, tensa, e o descontrair e usar o humor a esse favor pode ser que você consiga ter mais elementos para poder sair dela de uma forma equilibrada, né? Sim. A gente vai falar sobre isso ainda, mas eu acho que rir de si mesmo também, né? De perceber, ó, você conseguir trazer humor para alguma coisa que você errou, que você mandou mal, assim, você conseguir ter esse humor em cima de você, não em cima das outras pessoas, eu acho que é uma outra Você sabe que forma também. durante muito tempo na minha vida, no mundo corporativo, a gente é obrigado a vestir uma persona, né? Por quê? Tem uma questão de exemplo, tem uma questão de seriedade, tem uma questão de hierarquia e assim vai, né? Mas fora desse ambiente, em casa, eu sempre fui como a gente poderia dizer, o palhaço de casa, né? Porque palhaço no seguinte sentido, tudo que eu vejo eu levo para o lado mais humor, mais leve, mais gostoso para a vida. E eu aprendi, cara, que quando você tem esse olhar leve, de tirar uma onda, mas tirar uma onda de um jeito de deixar isso mais suave mesmo, mais brando, né? A gente consegue permear melhor no dia a dia, não fica um fardo para ser carregado ao longo do dia. Eu tentei trazer isso para o mundo corporativo.
E aí, claro que tem uma linha muito tênue, porque numa posição de liderança, você, diante dos desafios, das questões que às vezes são extremamente sérias, soltar alguma coisa que traz o humor, traz a leveza e proporciona para as pessoas um jeito de, às vezes, ser mais criativo, encontrar uma solução, entendeu? Olhar com outro olhar sobre o problema. Sim. Então, vale correr esse risco de, às vezes, mesmo na liderança, você trazer um pouco de humor, um pouco de leveza para as situações mais tensas. Claro, se você ficar o tempo todo sendo o palhaço da história, começa a criar uma certa confusão do tipo, pô, esse cara líder não é sério. Sim, Né? Esse cara não leva nada a sério. Né? Então acho que tem que ser, tudo tem que ter uma dose ali de equilíbrio. Isso. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que o humor é diferente de irresponsabilidade. Né? O irresponsável, ele não tem nenhum objetivo. Ele simples, ou até tem. O objetivo dele é tirar a mão dele, tirar o rabinho dele da direção de qualquer cobrança. O humor não, o humor tem um objetivo. Né? O humor tem o objetivo de trazer leveza, o humor tem o objetivo de trazer bem-estar, e o humor tem esse objetivo de ser uma faceta oposta da tragédia. Acho que vamos lembrar aqui, né, um pouco da origem do humor, porque isso já começa a nos colocar aqui no contexto. O humor nasce como gênero literário, a princípio, pelo que se tem aí de registro, na época da Grécia Antiga, o que nós chamamos hoje, né, de Grécia Antiga, aquele período ainda anterior a Jesus, né, aquela coisa que a gente fala de 300, 400 antes de Cristo, época inclusive de Sócrates, né, período ali próximo do filósofo Sócrates, Platão, etc. e tal. O humor nasce, portanto, a partir da tragédia. Ele é como se fosse um gênero derivado da tragédia. E no dia a dia isso acontece na prática porque ninguém dá risada de algo que deu certo. Você foi lá e construiu uma casa, terminou e... Ai, olha, a casa ficou linda, né? Vamos falar aqui com o nosso dono de estúdio de arquitetura, né? O projeto da casa ficou lindo. O que a gente faz? A gente aplaude, a gente se sente bem. Mas a gente não tira sarro. A gente não zoa, a gente não brinca. Agora, experimenta estar lá vendo um vídeo e o cara tá lá pondo o telhado, aí o cara escorrega, aí ele fica ali se equilibrando, aí o telhado cai, aí o outro não sei o que lá. Ninguém morreu. Mas é uma tragédia, o negócio caiu e tal. A gente começa a rir. Cena clássica. Você tá olhando ali, né? Você tá na porta, sei lá, da sua casa, você tá num barzinho ali na rua, olhando as pessoas andarem na rua. Todo mundo andando bonitinho, indo de um lado pro outro. A gente ri de quê? Nada. Agora, a gente tá lá parado, aí vem alguém andando e de repente a pessoa tropeça e dá aquele, né, aquele capote que voa tudo, todo mundo começa a rir. Pô, Danilo, mas é uma tragédia, vai ajudar a pessoa? Claro, eu acho que a gente tem que ajudar a pessoa, né, especialmente se ela se machucou. Mas a gente ri da tragédia. A gente não ri do êxito. O êxito é bom, mas não é o êxito que faz a gente rir. E aí vem essa história de que o humor é o antídoto da tragédia, porque ele é derivado da tragédia. Mais ou menos que nem um antídoto ofídico, né? Não sei se é ofídico que fala, né? Das cobras. Antiofídico. O mesmo veneno que pode eventualmente matar alguém, se for, né, colocado ali pela picada da cobra dentro do organismo de alguém, trabalhado de um outro jeito, vira o antídoto, né? Vira o remédio que salva. A gente tem uma frase muito clássica, popular, que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, a quantidade. Então você pode se tornar um escroto se você ri de todas as tragédias e não tem comprometimento nenhum em ajudar, mas você também pode virar um sujeito absolutamente intragável, que ninguém aguenta ficar do lado, se toda vez que alguma coisa sai fora do previsto, ai meu Deus, olha só, mas quebrou, mas caiu, mas deu errado. A gente gosta de ficar do lado de gente que faz a gente rir. Sim. Ó, quer dar um exemplo? Essa semana, quinta-feira agora, a gente foi num evento, e usando esse exemplo de rir de si mesmo, né? A gente foi num evento de premiação lá de alguns arquitetos de destaque aqui da região, e a gente estava lá entre os escritórios que estavam sendo homenageados. A gente quem? Vamos dar o nome Eu e a aos bois. Raquel. Não, como chama esse lugar que vocês foram representar? Chama Estúdio Del Valle, arquitetura. Estúdio Del Valle. Vocês procuram lá. É um excelente escritório de arquitetura aqui na região. Eu posso falar, porque projetou minha casa e vai projetar a casa do Pailu assim que ele vier para o interior, certo, Júlio? E a gente foi lá, a gente estava se preparando lá em casa, né? E era à tarde, né? Era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, que a gente ia, então não era um negócio de noite.
Aí eu coloquei uma camisa, a Raquel tava com um vestido assim, mas não era de trabalho, mas era, eu tava com um vestido e um tênis, né? Tanto é que eu olhei assim, ela falou, é moderno, né? Eu falei, tá bom, beleza, ela tava super bonita, né? Minha esposa é maravilhosa. Aí a gente chegou no evento, aí na hora que a gente desceu do carro, tinha umas mulheres assim com uns vestidos de lantejola, assim, né? Daí a Raquel olhou pra mim assim e falou, nossa, Júlio, o pessoal tá muito chique. Assim, na hora, assim, ela percebeu que ela tava Ela se sentiu, underdressed, sabe? Que você tava com um pouquinho abaixo ali do que deveria. Lógico que não era todo mundo, né? Era um negócio, não era tão formal assim, mas ela ficou com aquele sentimento de, assim, eu errei na roupa, né? E daí, assim, ela ficou meio assim, mas tá bom, vamos, né? Vamos que vamos, né? E eu acho que admiro muito ela nisso, né? De como ela é bem resolvida, né? Com todas as situações. E foi, a gente encontrou um monte de conhecido e tal. Aí, dado um momento, ela vira pro outro e fala, e a louca aqui que veio pra festa de tênis, né? Ela falando de si mesma. Ela falou, e a doida aqui que vim pra festa de tênis, né? Ela dando uma risada e morreu de dar risada e trouxe essa situação pra todo mundo, mas colocando no sentido de humor, putz, errei, cara, errei na roupa e tô com a roupa errada aqui. Então, assim, ela fez disso uma situação engraçada e ficou bem, né? E ficou bem naquele contexto. Então, assim, eu acho que é admirável isso, né? De você olhar diante de uma tragédia, lógico, não era nada grave ali, né? Era mas uma situação indesejada. E falar, cara, é engraçado, é engraçado. Eu fui pra festa com uma você roupa... me trouxe uma memória interessante. Eu tenho um nome diferente. Por conta disso, quando eu era pequenininho, né, desde no início da escola, eu sofria bullying. Não tinha esse nome, né, naquela nome. época. Eu nem sabia que era bullying, né? Então era aquela coisa, ser zoado todo santo dia. Isso. E o ser zoado, ou levar um apelido, coisa parecida, o que acontece? As pessoas tentam. Se você demonstra que não gostou de uma brincadeira ou de uma tiração de sarro, aquilo vira realmente uma cola. Colou. Quando cola, todo mundo repete porque é o sarcasmo daquilo. E quanto mais vê que você ficou Exato. nervoso, mais sacaneia, né? De tanto sofrer bullying sem saber que era bullying, a minha infância inteira, inclusive até hoje, né, ainda tem perguntas sarcásticas ou perguntas divertidas, enfim, como quiser levar, eu tô bem resolvido, né? Mas até hoje tem perguntas sobre o meu nome. Uhum. E qual que é o antídoto para lidar com essas situações? Ao invés de tentar colocar respeito, tentar impedir que alguém faça um comentário sarcástico ou coisa e tal, toda vez que eu recebo uma pergunta, uma piadinha sobre o meu nome ou sobre a situação, eu faço outra maior ainda, em cima dela. O que geralmente você responde quando a pessoa Por exemplo, fala, a pessoa fala assim, é um pai pai Lu, santo? por que esse nome, Pai né? de- Pai de santo, não sei o quê. Ah, seu nome é Luciano. Ah, então você é pai Luciano, é isso? Então é por isso que é pai Lu e tal. Você é pai de santo? Aí a primeira coisa que eu devolvo e falo assim, cara, você tá precisando de alguma ajuda? Eu resolvo também isso aí, nesse Faça os sentido. trabalhos, A gente então, se pode marcar aí, fazer uma reunião e eu tiro todos os seus problemas. Todos seus O que acontece? mal olhados. Ele é tão inesperado que surpreende a outra ponta. É. E aí, claro, é sempre no humor. E aí a própria pessoa se apaga e deixa pra lá. Então, tentar levar sempre mais leve é a solução. Porque se fechar ou se demonstrar esse desequilíbrio com a parte que você não tem controle, né? A pessoa te manda uma. O que você vai fazer com ela que é o que você tem controle, certo? Você pode levar no bom humor, você pode devolver rispidamente. Mas eu acho que levar no bom humor é a melhor saída ainda. Sempre vai ser. Sim, sim. A gente uma vez bateu um papo com, acho que foi com o Henrique, né? O Henrique Brandino, onde a gente falava ali de saúde, mas também falava principalmente, né, de entender a finitude, da humildade e tal, e como isso impacta a nossa saúde. E eu lembro que uma hora ele estava falando sobre buscar ali a causa, né, das coisas para que a gente possa entender como tratá-las, né? Ele falava até da questão da somatização. Estou trazendo isso aqui porque se a gente está dizendo aqui, e eu concordo muito, que o humor ele é um antídoto para a tragédia, então é porque a gente entende que a tragédia não é bom. Mas vamos na origem. O que é uma tragédia, né? Uma tragédia, no final das contas, é o nome que nós, seres humanos, damos
para um evento que acontece diferente do que nós gostaríamos que tivesse acontecido e que nos causou uma imensa dor. Né? Porque quando é uma dor pequena, a gente não chama de tragédia. Chama de infelicidade, que tristeza e tal. Tragédia é uma coisa que você entende que, poxa, né, machucou muita gente e tal. Mas muita gente que esperava uma coisa X e aconteceu uma coisa Y. Alguns anos atrás, na região do litoral de São Paulo, teve um deslizamento de terra, né, ali numa região de morro, durante uma chuva muito forte, e infelizmente soterrou muita gente. Então, até a própria atribuição do termo infelizmente, né, do advérbio infelizmente, essa quase adjetivação, quem está dizendo sou eu, Danilo, ser humano, que tenho empatia, que olho para aquelas pessoas e penso, meu Deus, que dor, né, que deve ter sentido as pessoas que, né, foram efetivamente soterradas e os familiares e quem perdeu a casa e tudo mais. Agora vamos olhar pelo ponto de vista ou pela ótica do fenômeno natural, né? Você tem ali uma região de montanha, que tem uma série de árvores, que eventualmente pessoas foram morar lá por circunstâncias das mais diversas, né? E nesse caso era uma região de pessoas mais pobres economicamente, então provavelmente elas foram morar lá porque elas não tinham condição de morar num lugar melhor. E aí, quando dá uma chuva muito grande e você tem um solo que não está firme com raízes, e às vezes até está, mas foi tão grande a quantidade de água que caiu ali, e caiu por circunstâncias de temperatura, pressão, blá, 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 aquela terra desprendeu. Vamos lá, gente. Quantas vezes, eu não tenho esse número, mas acho que a gente pode imaginar, quantas vezes por semana, ao redor do globo terrestre, há deslizamentos de terra em regiões assim, de encosta? Eu suponho que dezenas de vezes, né, ao redor do globo, em vários lugares chove muito e desliza a terra. Por que a gente não chama de tragédia todos esses deslizamentos? Porque não tinha uma pessoa ali. Porque um indivíduo, um ser humano, ou outros animais, eventualmente, não estavam ali sofrendo. Porque do ponto de vista prático, é apenas terra deslizando. É apenas um acontecimento. Pois bem, então tragédia, me parece que a gente pode dizer que é um fenômeno que acontece diferente do jeito que eu, ser humano, queria que acontecesse e me deixou muito frustrado. Pois bem, aonde está o estresse, então? Fora ou dentro? E isso me parece fantástico, porque não sei, eu devo ter trazido esse livro amarelo aqui embaixo, chamado Deixar Ir, do David Rommel Rawkins, o Dr. David Rawkins, como a gente fala muitas vezes, um psiquiatra e estudioso de evolução pessoal e espiritual, ele fala, e também não tem nenhuma grande surpresa, que o sofrimento só se dá quando a gente não aceita as coisas do jeito que elas são. Pô, mas você não acha que é uma tragédia quando uma família inteira morre soterrada? Ou pior, às vezes, morre quase a família inteira, menos uma única criança que vai ficar órfão de pai, de mãe, sem irmão? Eu, Danilo, ser humano, acho uma tragédia. Para a vida prática, é um fenômeno. É um movimento ali de terra que soterrou uma pessoa e tal. Então, a grande questão aqui é a gente entender como surge a tragédia. Surge basicamente no nosso orgulho. Eu acho que o mundo tem que me obedecer. Eu determinei um modelo para o mundo na minha cabeça. Esse modelo não pode ter problemas. E quando ele tem problemas, ele começa a me machucar. Quando ele me machuca um pouco, infelicidade. Quando ele me machuca mais ou menos, o negócio está feio. Quando ele me machuca muito, tragédia. Mas aonde está a tragédia? Dentro do ser humano. Então o estresse ele é sempre de dentro para fora. Sou eu atribuindo àquele episódio o nome de tragédia, de coisa ruim. O mundo dos esportes nos ensina isso. 2 times vão jogar e você tem eventualmente 2 torcidas diferentes. O mesmo jogo é assistido pela torcida A e pela torcida B. O time A ganhou do time B. A torcida do time A fica feliz, a torcida do time B fica triste. Digamos que é uma final de campeonato. Houve uma tragédia para metade da... A torcida do time B vai chamar de tragédia essa perda do campeonato. Pô, esperei o campeonato inteiro, gastei dinheiro, vim aqui, etc. As pessoas choram. O mesmo evento. Né? Choram. A outra vai tomar todas, vai se divertir, vai ficar uma semana, né, chorando, só que de emoção, de alegria, né, nesse caso. Pera, mas é o mesmo evento, foi o mesmo jogo de futebol para as duas. Por que um chamou de tragédia e o outro chamou de glória? Porque um teve a sua expectativa atendida, o outro não. Onde está então o estresse? Dentro. Se o estresse está dentro, onde está a solução? Dentro também, geralmente. Está dentro também. É.
Está na minha capacidade de olhar para essa situação de estresse, e aí entra o domínio do orgulho e entender: sinto muito, meu umbiguinho querido, mas o mundo não gira em torno da porra do meu umbigo. Pô, mas você acha que é normal uma mãe perder um filho jovem? Não, não acho que é normal, e as estatísticas dizem, inclusive, que a maioria, né, das pessoas morre depois dos seus pais, né? Estatístico. Eu acho, sim, portanto, muito triste que um pai ou uma mãe perca, por exemplo, um filho numa idade jovem. Enfim, né, como dizem, deveria ser, né, a ordem natural da vida que os filhos morressem depois dos pais. Mas acontece que o mundo não está aqui para atender a nossa expectativa. Então o ponto aqui, eu não estou dizendo que não haja sofrimento. Há sofrimento, mas ele está sempre dentro. Se ele está dentro, a solução também. E a solução é o combate ao orgulho. E aí você trouxe exatamente o ponto que faz tudo isso se dissolver. A capacidade que alguns de nós têm, podem desenvolver ou não, de rir de si mesmo. Rir de si mesmo. Tem gente que se diverte em velório. Tem gente que vai lá no velório de um familiar e não precisa ser irresponsável, né, de zoar, tirar sarro, mas ri. Por quê? Porque conta histórias. Cara, você lembra aquela vez que ele ou ela levou a gente lá? Nossa, mas você lembra aquilo que ele falou? Que ele veio e ri. E ri por quê? Porque está saudando aquilo que aconteceu como uma memória boa. E tem aquele que vai ficar ali chorando: meu Deus, e agora você partiu, e eu nunca mais vou poder estar com você. Que triste. Triste não, terrível, uma tragédia. Olha aí, né, o riso, o humor como um remédio espetacular. E um remédio, gente, absolutamente barato, para não dizer que é de graça. Combata o seu orgulho. Se você conseguir rir da tragédia, você começa a dissolver, dinamitar a tragédia. Mas qual é a escolha que cada um de nós faz, né? No orgulho, eu me protejo. O pai não foi perfeito. E eu sou orgulhoso até hoje, mas fui muito orgulhoso quando era mais jovem. Qualquer piadinha eu me protegia. E o pai Lu dando depoimento é exatamente o contrário. Você vai fazer a piadinha comigo, eu vou dobrar a aposta da piada e vai todo mundo rir. Olha que maravilhoso. Aí, né? E encerra aí. E acabou a humilhação, porque se alguém estava indo com maldade te humilhar, não tem mais espaço, porque você não dá espaço para humilhação. Você não apresenta o seu orgulho e diz: pode bater no meu orgulho que eu vou gritar de dor. Você fala: não. Cara, inclusive, pera um pouquinho, me dá um charuto aí, pega umas correntes aqui coloridas. Pode ser um desrespeito, né, a toda a cultura do candomblé, da Umbanda, não é esse meu objetivo, mas você pode brincar, falar assim: você acha que eu sou pai de santo? Então vem cá, conta aqui pra mim quais são os seus problemas que eu vou resolvê-los aqui. Pronto, acabou. Eu queria te humilhar? Não consigo. Você não me dá espaço para isso. Você sabe que tem um episódio que eu passei na vida no mundo corporativo, que é engraçado, que é o lance que está conectado ao humor, que é presença de espírito. Existia um grupo dentro da área de vendas, um grupo grande, quase 300 pessoas nesse grupo. E o líder do grupo, um cara bem sênior, estava dando uma série de orientações para o time como um todo. Coisa séria no grupo. Mensagens, né, trocadas. E numa dessas, uma das pessoas na interação com esse líder, em vez de mandar um sinal de joinha, né, que ele entendeu a mensagem, ele mandou outro sinal. Por engano, tá? Mandou um sinal, dedo do meio. E ficou um silêncio absoluto, porque estava todo mundo trocando mensagens, e em vez de entrar, esse joinha entrou num outro significado que causou um certo desconforto geral. Aí que eu falo que entra o humor e a presença de espírito. Esse segundos que ficou o silêncio absoluto, pareceu um velório. Mesmo sendo troca de mensagem, certo? Mas alguém teve a brilhante ideia de mandar uma coisa que ela é tão absurda que mudou totalmente o clima. Uma pessoa escreveu a seguinte frase: corajoso, hein? Foi risadaria geral, inclusive da pessoa que era o líder, dizendo: cara, gostei desse bom humor. Ou seja, tudo que estava caminhando para o negativo, para uma tragédia, ou até para uma consequência nada positiva, virou tudo tirado de letra com bom humor.
Olha o que é ter presença de espírito, olha o que é utilizar do subterfúgio humor na hora certa e no momento certo. Você só ganha pontos. E eu fiquei, enquanto o Danilo ele foi falando, eu fiquei tentando imaginar. Eu falando, que coisa esquisita, eu né, falo muito. Os últimos 20 minutos que o Danilo tava falando, eu fiquei pensando. Não, depois eu te conto. Eu tenho um dia, um episódio que eu quero falar que o Danilo ele pode falar no máximo 5 minutos. Eu quero ver o que Não, eu não venho. Se for assim, eu não venho. Eu quero ver o que vai dar nisso. Se é só para aperitivo, eu não vou Ah, não, se for pra me humilhar, eu não venho, cara. O quê? Tá louco? E qual que é o limite de... Assim, em que momento que eu posso usar o humor para aliviar uma tragédia? Porque, assim, tem situações que eu não posso usar o humor e ele não cabe, né? Não é cabido. Igual você falou, você citou tragédias naturais, pessoas que perderam a vida, pessoas que se machucaram, doenças. São tragédias que acometem a gente que o humor ele não é cabido, né? A gente não tem como aliviar esse tipo de tragédia com humor. E eu fiquei tentando entender assim, qual que é a separação então, né? O que diferencia uma situação de outra. E eu acho que você deu a resposta, que é justamente de quando a tragédia ela é um fator muito mais interno do que externo. Então, assim, uma tragédia, por exemplo, do time de futebol que perdeu, né? O meu time de futebol perdeu, ele não é um fator externo. Por mais que exista a perda ali do jogo, a única coisa que está me fazendo sofrer com aquilo é aquilo que eu sinto. A minha vaidade. Ou a minha expectativa que eu tinha sobre. Exato. Isso, é aquilo que é o meu não se sentimento consumou. interno. Exato. Então, assim, a história que eu contei da Raquel lá, que tô com uma roupa errada no evento aqui. Tipo, é uma expectativa interna só, não é uma tragédia que veio de fora, uma tragédia que atingiu a minha vida. Não é só um drama interno, né? Só essa luta interna da expectativa que você tinha. Olha, eu vou botar uma pressão no Pailu, porque você elogiou a sua esposa, eu vou elogiar a minha aqui agora, e o Pailu que se vire para achar uma forma de elogiar a Fernanda. Minha esposa Aretusa, que é espetacular, lindíssima, maravilhosa, uma vez foi comigo na formatura de uma cliente nossa, queridíssima, uma pessoa incrível, com uma história de vida incrível, que passou também por uma tragédia, ela com um desafio pessoal ali de enfrentamento de um câncer, e depois tendo que enfrentar quase que ao mesmo tempo, acho até que o do marido começou um pouco antes, depois ela se curou, ele continuou e ele acabou falecendo, né? Então não foi fácil. No mesmo período ela enfrentou o câncer dela e ela se curou, mas enfrentou o do marido, retorno até, infelizmente, e de novo, infelizmente aqui é o nome que eu tô dando, né? A vida em si olha aquilo apenas como um fato, né? O corpo físico parou de funcionar, mas ele acabou falecendo. Bom, pois bem, a gente cuida dela e ela nos permite isso há muitos anos, tal. Ela foi retomando, aprendeu a lidar com o luto e lidou com o luto e lidou com a dor, permitiu que a dor tivesse o seu papel, mas em algum momento não permitiu que a dor definisse a vida dela. Seguiu e foi fazer um curso de... Bom, não vou falar o que ela foi fazer o curso. Bom, aí fez lá um curso e nos convidou um dia para ir na formatura desse curso. E eu virei para a Arei e falei, nós vamos porque a história dela é fantástica, fantástica. Eu admiro muito e continuou cuidando dos filhos e tal. Vamos lá. E era uma sexta-noite lá no Carioca Clube, que fica ali em Pinheiros, né? Uma casa de shows e uma balada ao mesmo tempo e tal. Então vamos lá, vamos e tal. Quando a gente está indo, eu vejo a Arei saindo do quarto, enfim, vindo assim na direção, e tava chique, assim, tava bonita. Não tava chique no sentido luxo, mas tava bonita para ir para aquele tipo de formatura. E eu ainda falei para ela, nossa, mas né, você vai assim, bonitona, ela... Aí foi o contrário, ela olhou para mim e disse assim, porque eu tava ali, acho que de camiseta, não sei se de bermuda ou de calça, mas acho que devia estar de calça, mas tava assim, muito informal. Aí foi o contrário, ela deu uma olhada assim, do tipo... E você vai assim, né? Você vai assim? Eu não entendi, mas pensei, ela gosta. A Arei curte assim, se vestir bem, roupa, ela curte compor. Tá tudo certo, nós estávamos indo ali para um lugar de boa, não tinha exatamente um figurino. Eu, né, pensando. Bom, fomos lá. Chegamos lá no Carioca Clube e tal, uma bateria rodando, assim, um sambão, não sei o que e tal. E a Arei, nossa, que legal e tal. Eu, pois é, né? Ela tá aí, onde a Paula vai estar? Eu falei, não, acho que a Paula já tá lá. Lá onde? Eu falei, tocando. Era um curso de formatura
de tamborim. Na verdade, ela fez um projeto ali, tipo de bateria de rua, alguma coisa assim. Ela estava aprendendo pela primeira vez a tocar um instrumento de percussão, eles iam se apresentar e isso já era parte da formatura. Então tava uma festona, gente de top, saia, camiseta dançando, não sei o quê, e ela na estica. Lindona, como ela sempre tá, mas naquele momento fora de contexto. O que a Raquel, olha que interessante, cara. A gente vai encontrar com as mulheres mais O que a tarde. Raquel Agora nós temos que sentiu- contar essas histórias aí Bom, dos mas extremos. ela teve uma reação, na hora ela ficou assim muito séria. E eu sei que ela gosta de música, e tava tocando ali uns axés com muita percussão, né, e tal, e eu sei que ela adora. E aí, tá curtindo? A Paula tá ali, olha que legal, pô, tá bonito. E ela tocava chocalho, a Paula, e é um instrumento pesado, né, então faz muita força, e tinha lá, tá a gente admirando. Aí beleza, aí acabou, a Paula veio, cumprimentou, a gente deu parabéns pra ela, tá, e eu via que a Arê não se soltava. Aí uma hora eu falei assim, viu, o que tá pegando? Ela falou assim, por que você não me avisou que era uma festa? Eu falei assim, porque não é uma festa, é uma formatura da bateria. Mas eu não sabia que o curso dela era de tamborim, de chocalho. Não era tamborim, era chocalho. De chocalho. Eu falei assim, mas você fala com a Paula, né, no caso dessa moça, você fala com ela, você sabe. Não, mas eu não lembrei. Enfim, olha que loucura, gente. Né? Como a gente pode cair na armadilha até da nossa percepção, gerar uma expectativa que não condiz com a realidade e a gente pune a realidade. Né? Ela ficou chateada porque ela achou que ela foi sofisticada demais, porque se ela pudesse, ela tinha ido com uma roupa muito mais leve para dançar, para curtir. Ela não conseguiu imediatamente mudar aquela vibe, ficou de cara feia e tal, e nós nem aproveitamos direito, logo que a gente cumprimentou tal, fomos embora. Bom, onde está a questão? A decisão se isso vai perpetuar e durar muito tempo ou não. Depois de um tempo a gente conseguiu entender o que aconteceu, começamos a rir, ela contou já essa história algumas vezes, e contou inclusive para a própria Paula. E ali ela conseguiu mudar o que seria uma, se não tragédia, talvez palavra tragédia que seria pesado, mas o que seria uma situação de desconforto e de chateação, começou a virar uma boa história para contar. Sim. Né? E aí a gente falou, né, já num episódio sobre as boas escolhas, né? Eu posso escolher uma escolha ruim, que é ficar preso no meu orgulho, preso naquilo que eu não consegui, ou eu posso fazer uma boa escolha e ir para aquilo que é bacana. E vou escolher a leveza, vou escolher a tranquilidade, vou escolher o bom humor. E no bom humor eu viro completamente a chave. Aquilo que podia ser uma história de, não, porque o Danilo não me avisou, não, mas você também não se informou, e podia virar uma briga, virou uma boa história pra gente contar. Qual é o botão que mudou tudo? O botão que eu apertei do bom humor. Vou rir de mim mesmo. Você falou exatamente as palavras ou a expressão que muitos autores da inteligência emocional usam para dizer quando começa o processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Começa quando o indivíduo tem a capacidade de rir de si mesmo. Eu consigo rir de mim mesmo. E foi assim que aconteceu comigo. Você contou o seu episódio, Paulo? Eu não. Eu sempre fui muito resistente com piadinha. Por ser pequenininho, etc e tal. Começava com alguma desqualificação, eu já queria me defender. Pronto, eu estendia o tapete pro cara, né, pra pessoa pegar exatamente onde me doía. Você pega uma pessoa cruel, perversa, você deu a ela todo o contexto. A pessoa vai lá perversamente e fala: Ei, pai Lu, o que é? Você é pai de santo ou você é pai de todo mundo? Se eu sou pai de todo mundo, já vou te avisar, hein? Sua mesada tá cortada, tal, pronto, acabou. Acabou a perversão. Porque o indivíduo, se continuar sendo perverso, ele se enrola sozinho. O que me leva a uma outra coisa, agora eu vou jogar a bucha pra vocês. Qual é o limite do bom humor? E bom senso, né? Sempre. Então, mas bom senso, como diz minha avó, é igual bunda, né? Cada um tem a sua, só que umas são mais sujas que as outras, né? Então, mas é a questão de Qual que é você o entender limite? diante do evento onde cabe esse humor, né? Porque tem diversas formas de interpretar um evento, seja ele um acidente, um incidente ou uma tragédia, né? E se você leva uma tragédia e usa o humor durante uma tragédia, pesado, fica fora de contexto. E o fora de contexto, em vez de ajudar, piora. Certo? A mesma coisa. Tem um incidente, cabe o humor, você coloca o humor, quebra o gelo, mas você continua insistindo, fazendo piadinha, transformando aquilo como se fosse uma coisa descompromissada. Também não cabe. Porque aí sai do contexto
e você perde todo um raciocínio lógico diante de uma situação. Você pode estar num grupo no trabalho, criou aquela situação, imagina, pegando o mesmo exemplo anterior do grupo lá que o cara mandou o dedo do meio e não o joinha. E ainda foi sem numa querer, situação séria, sem querer. Que lançou lá, ó, puta, você é corajoso, hein, né? Ótimo, quebrou o gelo e tal, mas se continuasse piadinhas em cima daquilo, ia estar totalmente fora de contexto. Então, para mim, ali, o limite é o bom senso. Conseguiu quebrar o gelo, trouxe para o equilíbrio, segue. Se continuar fazendo humor em cima disso, você que está fora do contexto de novo. Mas aí então a gente não está, se não concluindo, pelo menos abrindo aqui uma possibilidade de discussão, que não sei se o limite, mas o ponto de atenção do humor, onde ele talvez deixe de ser humor para virar humilhação, está no fato de que eu parei de rir de alguma coisa que me envolva e começo a rir do outro. Sim. Sabe um pouco aquela história? É muito mais legal quando a gente ri uns com os outros do que quando uns riem dos outros. Né? Vamos rir junto do que vamos rir de algum grupo. Sim. Quando é que o humor começa a virar humilhação? Quando um grupo ri do outro. Quando é que o humor, eu acho que ainda está numa região bacana? Quando o indivíduo está rindo de si mesmo, e aí quem quiser rir junto comigo, ó, tô tirando sarro de uma bobagem que eu falei num treinamento. Fui falar uma coisa ali, falei uma Tô tirando bobagem. sarro de você porque você fala muito, por exemplo. E assim, enquanto você tá rindo... Enquanto eu tô rindo com você, enquanto É. eu tô zoando a mim mesmo, pô, eu falo pra caramba, eu falo Mike, o homem da cobra, etc e tal. Eu tô dando corda pra isso, você vem comigo. Mas se em algum momento você começa a zoar e eu começo a dar sinais de que eu tô me sentindo incomodado e humilhado, talvez aí seja as pessoas, né, que têm evolução moral, talvez tenham aí uma indicação de que, pô, mas se a minha piada tá machucando o outro, então das duas uma, ou eu paro de falar do outro, começo a falar de mim mesmo, ou cessa a piada. Acho que a primeira questão é rir de si mesmo, né? Acho que o primeiro limite é justamente esse, né? Não pode ser, se tem alguma outra pessoa envolvida, ele não pode ser ofensivo, né, para outra pessoa, porque senão Mas começa nesse mundo, a ficar mas nesse sem mundo graça. de stand-ups e que bom que os humoristas ganharam muito espaço, né? O Brasil sempre foi um país, sempre há muito tempo, né? Mas historicamente de bons humoristas, né? Então a gente vai ter ali Criativos, né? criativos, Jô Soares, Chico Anísio, que era um gênio, Tom Cavalcante. Estou pegando aqui os mais midiáticos, né? Mas tantos outros incríveis. Mas acho que nos últimos anos, até as redes, né, a digitalização permitiu muita gente mostrar o seu trabalho e o stand-up explodiu, né? Mas sempre há uma discussão. Vira e mexe tem essa discussão. Alguém faz ali uma piada, brinca com alguma situação. Alguém se teve aquele ofende. caso do Rafinha Bastos e da filha do Zezé de Camargo. Depois teve recentemente um outro menino, que eu não sei o nome dele, um rapaz loiro de olho claro, que fez uma piada também, que eu não me recordo qual era a questão, mas foi super criticado e defendido ao mesmo tempo. Foi contestado, pelo menos. Sempre existe essa questão, né? Até onde vai o bom humor, a piada, a brincadeira e aonde começa a entrar na ofensa e na humilhação. Eu tenho uma tendência a sempre achar que os melhores humoristas são aqueles que fazem piada consigo mesmo. E um outro limite, mas eu não sei se é bem um limite, mas um ponto de atenção é quando esse humor ele vira uma fuga também, né? Uma fuga de uma realidade, uma fuga de uma... Mesmo fazendo piada de si mesmo, eu acho que ele pode ser uma ferramenta de não enfrentamento de alguma situação, do tipo... Não, sei lá, alguém, não vou conseguir citar um exemplo, mas alguém tá te dando um toque sobre algum comportamento seu que não tá legal. Aí você vai lá e foge pela tangente com uma piadinha, né? Em vez de enfrentar aquela situação que realmente deveria dar mais atenção. Então, assim, eu acho que um outro limite, né, e voltando assim para piada consigo mesmo, é isso, desse cuidado para não usar essa piada como uma fuga de uma realidade, né? É interessante o que você falou. Tem razão. Acho que às vezes a gente pode realmente fingir que tá brincando, mas no fundo só tá querendo desviar. E acho também que tem um outro ponto, Júlio, que é quando alguém me traz uma dor, olha, isso que você tá falando tá me machucando. Ah, pô, que frescura, pegou ar, né? Agora tem essa mania, não é de agora, mas nos últimos anos também surgiu essa expressão. Alguém diz, ó, eu fiquei ofendido com o que você falou. Pegou ar. Ou seja, eu não posso me sentir ofendido. Você pode falar o que você quiser pra mim, eu tenho que aceitar tudo. É uma linha tênue, eu acho que são faces da mesma moeda, tá? A questão do você me deu um feedback, você me trouxe uma questão sobre mim, e eu não quero sequer te escutar, então eu saio pela tangente, tipo, lá, qualquer bobagem que o valha, mas que no fundo é um medo de enfrentar a realidade.
acho que a outra coisa também, e aí de novo cai na história do desrespeito, né? Eu tô avisando você que eu não tô gostando da brincadeira e você insiste, eu acho que entra um pouco às vezes de crueldade, sabe? Especialmente em alguns pretensos humoristas. Eu sentir que você tá sofrendo e ainda continuar cutucando ali e dizer que você tem que aceitar a piada. Mas talvez para ambas as situações, a que você trouxe, Júlia, a que você também trouxe, Dan, ela cabe quando você está falando em um coletivo, né? Então, você vai dar um feedback para ele, na minha presença, pode virar uma questão de mau humor, ou pode entrar uma questão de sarcasmo, que ele pode se incomodar e devolver para você. Cara, tá me incomodando. Aí você, pegou ar. Só vai falar isso um pro outro se tiver uma terceira audiência. Se tiver só vocês dois, não tem isso. Não tem. Porque aí é muito direto, né? Então, ou o cara tá dando um feedback verdadeiro, ou o cara tá sacaneando. E como tá sacaneando, vocês resolvem rapidamente. Então não tem essa de o dizer pegou ar, né? O outro falar, pesou demais pra mim, não sei o quê. É porque tem audiência, tem julgamentos externos envolvidos, que não participam disso, né? Participam ou pela risada ou pelo ficar sério na situação. Então, depende muito de audiência, né? Nesse sentido. Mas tudo tem a ver com orgulho, né? No final das contas. Eu tô tentando fugir aqui do orgulho, até porque eu vou dar porrada em mim mesmo agora, mas não tô conseguindo fugir do orgulho. Vou contar uma coisa, eu vou tentar ser rápido, prometo. Se eu não for, você pode. Se eu não for, você pode zoar. Tá bom, combinado? Tá bom, combinado. Ontem eu tava vendo. Deu. Então, gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio de. Eu fui entrar no Instagram pra ver alguma coisa que alguém me mandou, apareceu um númerozinho ali, e aí automaticamente começam a entrar os vídeos, né, do robô. Putz, aí veio um vídeo de um humorista cantando uma música aí de um artista famoso, mas fazendo uma paródia, na verdade. E a paródia zoava ali o coach. Uhum. Eu sei de que tipo de coach ele tá falando. De um coach que, na verdade, nem é coach. E aí a confusão é enorme, vale um episódio inteiro pra gente falar disso, né? Coach é uma expressão horrível pra falar de uma profissão que é muito recente, que não tá muito clara. A palavra coach vem do inglês, né? Treinador, que vem, na verdade, do cocheiro, né? Do coach, o cara que cuida, né, das carruagens e conduzia. Nossa, nunca tinha pensado nisso. E que no final dos contos não tem nada a ver com a questão do que faz um coach profissional. O coach profissional, ele nem treina ninguém, porque quem treina, de alguma forma, tá indo lá dizer o que é que você tem que fazer para dar certo, tipo treinador de futebol, tô te treinando pra você chutar direito, pra você cruzar direito, etc e tal. E nem o cocheiro que tá conduzindo ninguém, né? Ele não tá conduzindo ninguém. Então já começa uma falácia aí no nome. Não vou dar aula aqui sobre o que é coach, mas sintetizando, ele é alguém que te apoia. Ele é muito mais um mentor, alguém que com técnica, com uma série de metodologias, às vezes, e há muitas metodologias, ajuda o indivíduo a clarificar os objetivos dele e criar caminhos, né, ideias que ele possa depois gerar planos de ação para concretizar os objetivos dele. É mais complexo do que isso, mas sintetizando é isso. Hoje, o que se tira muito sarro de coach? Pessoas, muitas extremamente talentosas, mas que vão, às vezes, num palco e falam para grandes multidões, grandes aprendizados, dão sugestões e dão aulas sobre conceitos, mas é uma coisa muito genérica, é uma coisa até de mexer com o coletivo. E volto a dizer, algumas muito boas e atinge um público que às vezes precisa disso. A gente já discutiu aqui as faixas de evolução, acho que vocês lembram dessa discussão. As pessoas estão em faixas de evolução diferentes. O que você dá para um sujeito que se sente o cocô do cavalo do bandido é orgulho. E o que você dá pro sujeito depois que ele desenvolve o orgulho? Porrada no orgulho. E aí cada faixa tem o seu desenvolvimento. Aí eu vi esse vídeo, cara, e puta, pegou no meu orgulho. Por quê? Pô, eu estudo pra cacete, certo ou errado, se eu faço bem ou não o meu trabalho, tá numa outra categoria. Né? Os meus resultados é que vão ter que dizer, os resultados derivados do meu trabalho é que vão dizer se eu faço bem ou não. São os clientes que vão dizer. Mas, poxa, eu estudo pra caramba, há muitos anos eu me desenvolvo, eu fiz um curso profissionalizante, aí eu fiz complemento, blá, 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 e de fato há anos trabalho com isso. Aí, claro, hoje sou colocado na mesma vala comum do cara que às vezes é um excelente comunicador, mas ele vai lá para fazer uma palestra. O nome daquilo deveria ser muito mais conselheiro, palestrante, não coach, mas o próprio nome coach está errado. Bom, pois bem, pegou no orgulho. E aí eu olhei, filha da puta. Porra, mas me machucou ainda mais quando numa das falas, e aí quem quiser dar um Google vai descobrir quem é, ele diz assim, parodiando um político que falou algo parecido numa entrevista anos atrás, ele diz assim, prefiro ter um filho bandido do que um filho coach.
Pô, é um humor. Aí depois eu fui ler os comentários, que é o pior que você pode fazer na sua vida, é ler comentário de notícia ou de postagem no Instagram, porque, especialmente se tiver uma polêmica, é um show de horror, né? É agressão para todos os lados. E aí, quem dizia, poxa, mas eu acho que você não sabe o que faz um coach de verdade para dizer que você prefere um filho bandido do que um filho coach. Peraí, cara, você tá criticando um grupo específico de profissionais, mas você tá batendo em todo um outro. É a mesma coisa que eu falar que todo médium é um filho da puta picareta, porque o João de Deus fez o que fez. Ou eu dizer que todo médico é um sacana desgraçado por conta do Abdel Macir lá, aquele cara, né, que fazia as inseminações. Eu pego 1, 2, 3 mal profissionais e aí eu maltrato uma categoria inteira. Então, mas eu tô chamando de maltrato porque pegou no meu orgulho. Se eu não tivesse preocupado com o meu orgulho, eu era capaz de rir daquilo. Ah, eu acho infeliz a associação, prefiro um filho bandido do que um filho coach. Ah, eu acho que ali é onde passou do ponto. Acho que não precisa. Mas podia rir. Mas aonde a gente não ri? A gente não ri aonde o nosso orgulho grita. E aonde o nosso orgulho grita, começa o estresse. Começa o mecanismo de defesa. Né? Então é eu brigando com as pessoas que estão me ferindo, é eu tentando bater boca com o cara que me deu um apelido. Então o cara vira pra mim e fala: Ei, Danilo, pô, você tá ficando carequinha, né? Vai tomar no cu e você com essa barriga aí. Pronto, começou uma troca de agressões. Se o cara vira pra mim e fala assim: tá ficando carequinha, rapaz, se você soubesse quanto que eu tô economizando de shampoo. Aliás, conheci uma cerveja nova, Denker, né? Adorei e tal. Dinheiro que eu ia gastar com shampoo, tô tomando na Denker, ó, artesanal, bacana, tem um monte de sabores. Acabou a palhaçada. Agora, o orgulho da gente, ele é o grande disseminador do processo de sofrimento. Puxa, como é que você quebra a tragédia? No humor. Para que eu possa assimilar o humor, o que eu tenho que fazer? Porrada no orgulho. Matar o orgulho. Matar o orgulho. Mas esse é um bom sinalizador, cara. Porque se você, depois que passar o evento, que você entrou na sintonia, né? Pegar esse exemplo seu aí, do cara que fez um comentário, foi no YouTube? Eu vi no Instagram, Tá. por acaso. Enfim, foi na rede Podia social. ser, deve estar no YouTube Não também. era direcionado a você. Não, eu peguei tudo pra mim, cara. Era um vídeo que é igual a música, né? Tá passando, você sintonizou e aí você achou que aquela informação ou aquele recado fosse pra você. Você não tem controle Você sobre. vê, eu olhei pro meu umbigo, Você né? não tem controle sobre. Mas o que você vai fazer com o que te impactou, você tem total controle. E é sobre isso. Entendeu? Se você pegou o ar e vai tentar mandar uma mensagem pro cara, ou vai ligar pra ele, ou vai lá encontrar com o cara presencial e tirar soco satisfações, na cara dele e tirar e tal. satisfações sobre um assunto que te tocou, quem é o desequilibrado na história? Exato. Quem é o orgulhoso? Né? Então, eu acho que enxergar o copo mais cheio que vazio é quando você tomou esse impacto, mexeu, meio que te trouxe no desequilíbrio. Quando você conseguir voltar ao normal por si só, puta, tem uma oportunidade aqui para fazer diferente. E aí, maravilhoso. É uma mágica, né? que acontece. Porque aí você mudou para outro step, né? Avançou um passo na sua jornada de desenvolvimento. E aí, cara, quem sabe na próxima vez, quando você olhar o mesmo vídeo ou um vídeo da mesma fonte, você olha para aquilo e até ri. E conseguir ter um olhar, às vezes, objetivo. Tipo, poxa, foi infeliz aqui, não precisava ter esse comentário. Pô, mas essa parte aqui foi bem engraçado mesmo. Pô, que sacada aqui. E pronto. Mas você vê como, de novo, a gente, né? E não é a primeira vez também nos programas que a gente conclui isso, como a chaga mesmo da nossa vida, do que nos impede de viver o nosso propósito, de, portanto, sermos caridosos, ajudarmos os outros, é a preocupação que a gente tem com a aprovação do outro, né? No medo de ser desaprovado, eu não deixo o meu talento simplesmente servir o outro. Eu não permito simplesmente um ato de caridade porque eu não sei o que vão pensar de mim. Eita, desafio para a vida, né? O orgulho, na verdade, ele é para mim, eu acho que ele é a fonte de todos os pecados, assim, né? O pecado no sentido de você estar errando, né? Você errando aquilo que você gostaria de fazer. Pensa mesmo a história cristã, né? Que conta lá de Adão e Eva no paraíso. Então já viu essa história, né? E a história é mais ou menos o seguinte, que tava o homem e a mulher lá no paraíso, eles tinham tudo, né? Deus deu tudo para eles lá e falou, olha, você só não pode comer dessa árvore aqui, né? E daí vem a serpente, fala, não, mas o que acontece? Não é que você vai morrer se você comer isso. É que se você comer, você vai ter o conhecimento,
você vai ser tão bom quanto Deus, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E daí o homem fala, ah, beleza, então tá bom, então não é tão assim. Então, assim, é lógico, essa história... Essa alegoria, né? Assim, certamente não foi exatamente isso, eu nunca vi cobra falando, mas com certeza, assim, pegou no orgulho, cara. E isso, assim, e eu acho que o que é importante nessa história é esse pecado, né? Esse buraco que a gente cai é o que a gente, desde a descrição do primeiro homem, é isso que pega assim pra gente, né? Essa autonomia, falar, não, eu vou fazer do jeito que eu quero e se dane o resto. Tem um vídeo que aí, contrapondo, eu não sei se vocês receberam, mas que é maravilhoso, dá pra achar, o cara tá pescando, é um vídeo real, né? Não é uma paródia. O cara tá lá pescando, ele pegou, eu acho que é um dourado, eu não sou um grande pescador, não entendo, mas ele tá com um peixão grande assim, então filmando ele, eita, olha só, você viu que peixão lindo, tá aqui, acho que ele fala até o douradão e tal, não sei o que beleza. E ele tá lá se enaltecendo, tal, brincando, aí uma hora ele vai dar um movimento, ó, filma aqui, não sei o que, ele tropeça. Aí ele cai na água e o peixe escapa e vai embora. Aí por um momento a cena fica assim, ele levanta e fala, filmou eu soltando peixe? Filmou? Não, e aí a gargalhada, cara, você ouve assim, acho que todo mundo que tava por trás, né, o cara que tava filmando ele, mas ele mesmo gargalha de um jeito. E outro dia eu usei esse vídeo no curso que eu dou de propósito na vida na Unicamp e falei, gente, este é o meu objetivo de vida a partir de agora. Eu quero, às vezes, quando acontecer, porque vai acontecer, essas pequenas, médias ou grandes tragédias da vida, quando eu escorregar e os meus peixes escaparem, eu conseguir levantar dizendo, filmou eu soltando? Não, porque a espontaneidade dele é maravilhosa. Filmou eu soltando e ri. E aí ele ri de si mesmo. Você sabe quanto que esse cara vai engolir, né, de mágoa, de raiva, de veneno e desenvolver úlcera, câncer, se ele tiver esta atitude sempre na vida? Zero. Maravilha. Muito bem, gente. Muito bem. Ó, eu vou temperar só um pouquinho, assim, dando uma dica de filme. Cara, pra mim, assim, um dos filmes que eu mais sou apaixonado chama The Kid, do gênio Charles Chaplin. Sabe que filme que é? Ele tem um menininho, né, ali que acompanha ele. Eu não sei em português, mas é a criança? É o garoto. O garoto, exatamente, o garoto. E, cara, e o que eu acho sensacional desse filme é justamente como ele, em questão de segundos, ele vai permeando entre a tragédia e o humor. A tragédia e o humor. Ele começa logo no comecinho, tem uma cena que eu acho que é super engraçada, que ele encontra, né, o Chaplin, né, o personagem, ele encontra uma criança largada no meio da rua, né, um bebezinho assim. E daí ele pega a criança, olha para um lado pro outro, não tem como desver, né? Ele viu a criança, tanto é que ele larga a criança lá, depois ele volta e fala, cara, não posso fazer isso, né? Aí ele volta, pega, aí ele vê uma mulher com um carrinho, passando um carrinho de bebê, aí ele coloca o bebê no carrinho e vira pra mulher, fala, você derrubou. Isso, vai embora. Então, assim, ele é um filme sensacional, cara, que é incrível como o humor e a tragédia andam lado a lado, cara. Lado a lado. 2 botões, né? A gente tem que escolher qual deles vai apertar, né? Pois bem. Mais algum ponto, meus queridos? Pailu, mais algum ponto? Não, Julião? eu acho que a gente tem que levar a vida mais leve. Não leve a aí. vida tão a sério. Boa. Muito bem, agradecer aqui aos nossos apoiadores. Vodka Tive, uma vodka orgânica. Se você é menor de 18 anos, não é para você, obviamente. E quem vai consumir tanto a Tive quanto a cerveja Denker, obrigado pelo apoio. Por favor, beba com moderação. Né? E se eventualmente, durante, né, o servir, escapar, o copo cair e virar, aprenda a rir da risada. Você viu como eu molhei bonito aqui a mesa? Né? Então, aprender a rir de si mesmo. Essa né? dose perdida foi pro santo. Isso, e você vê como o bom humor tá no dia a dia. Essa é pro santo. Pronto, tá bom, vamos rir. Queridos, adorei, viu? Obrigado. Papo importante, bacana. Acho que pode mexer assim positivamente com muita gente. E convido todo mundo, né, que está nos assistindo, dá uma olhadinha. Que situações que você está colocando mais peso do que precisa. Pô, Danilo, mas é uma situação triste, certo? Como disse o Júlio, enfrenta a realidade. Agora, aprende a rir de si mesmo. O desenvolvimento da inteligência emocional passa muito por conseguir rir de si mesmo. O evento pode acontecer. Você não tem como escapar dele. Mas conviver com isso pós o evento é uma decisão só sua. Não é? É isso, maravilha. Bom, eu queria ficar rindo aqui mais com vocês, mas infelizmente há uma tragédia, temos que encerrar o programa. Nossa, que tragédia. É isso aí, Tá bom. turma. Valeu. Obrigado pela audiência e até nosso próximo encontro. Até mais. Beijo.